Se você clicou nesse vídeo é porque já ouviu alguém falando que investe em fundos imobiliários, né? Ou que fundos imobiliários está num momento muito bom de investir. Ou então você já ouviu alguém dizendo por aí que os fundos imobiliários estão caindo muito, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? Oi, eu sou a Aline, sou economista. E fui assessora de investimentos por 2 anos e meio numa corretora. E criei esse canal no YouTube para ensinar para vocês o que eu aprendi durante esse tempo, né? E porque eu gosto de falar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Fundos imobiliários é um negócio muito interessante, viu? Mas eu já vou começar dizendo que eles fazem parte dos investimentos de renda variável, ou seja, aqueles investimentos que sobem e descem, né? Então, é aquele tipo de investimento que você vai colocar um valor e, de repente, aquele valor que você colocou, né, ele pode ser menor ou ele pode ser maior. Então, eles variam, tá? Essa é a primeira coisa que eu acho que você tem que saber, sabe? Que você tem que ter muita clareza, porque às vezes a gente acha, né, um investimento interessante e não estuda ele direito, né? E aí acaba colocando, né, arriscando todo o nosso dinheiro naquilo e depois se decepciona, né? E aí acaba achando que os investimentos não são para você ou que investir não presta, né? Fundos imobiliários são literalmente investir em imóveis, né? Igual como na vida real, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu acho que todo mundo tem algum parente, né? Especialmente os nossos parentes mais velhos, né? Como os nossos pais, os nossos avós, que eles tinham muito esse hábito, né? De investir em imóveis, de comprar terreno, né? Ainda hoje você deve escutar às vezes seu avô, né, ou a sua avó dizendo que você tem que ter uma casa, né, que você tem que ter um imóvel. E até as gerações mais atuais, né, elas pensam, né, em ter imóveis para ter algum tipo de renda, né, para ter uma renda ali passiva, tá? Só que aí a lógica dos fundos imobiliários é exatamente essa, mas você vai fazer isso através da bolsa de valores. Então você vai investir em imóveis, mas sem ter que desembolsar, né, um valor enorme para comprar um imóvel físico e aí então alugar. Eu vou explicar melhor aqui, né, vou explicar de forma mais didática e mais profunda como que funciona e vocês vão entender melhor, tá? Mas vamos voltar lá no que eu estava falando, né, que eu disse que os fundos imobiliários fazem parte dos investimentos de renda variável, tá? Porque eles variam, né? E aí, como é que isso funciona, né? Imagina assim, ó, imagina que você comprou um imóvel, né, para alugar. Então, você comprou um apartamento e você quer colocar esse apartamento para alugar, tá? Mas aí, depois de alguns anos, você decide vender esse apartamento, né? E logo de cara você vai ver que não é tão simples, né, vender. Você não vai, por exemplo, decidir vender hoje e daqui a algumas horas vender esse imóvel por um preço, né, que você acha justo, tá? Normalmente demora ali, né, às vezes até alguns meses ou até anos para você vender aquele imóvel naquele preço que você gostaria, tá? Mas aí digamos que você precise muito da grana para agora, urgente, né? Você precisa daquele dinheiro ali para alguns dias, para uma emergência. O que é que vai acontecer? Normalmente você vai conseguir vender, mas aí por um preço muito abaixo do preço que o imóvel valeria ou do preço que você gostaria de pegar, né? Ou ainda, digamos que você comprou esse apartamento num bairro que ainda está crescendo, né? E aí o bairro cresceu, se desenvolveu, ficou um bairro bem legal, bem massa e os imóveis se valorizaram, né? Então agora você tem um apartamento, né, que você vai vender por um preço até acima daquilo que você achou que venderia. Então veja, o preço do imóvel variou, né? Então isso acontece também na vida real. Só que qual é a diferença dos fundos imobiliários quando a gente compra eles na bolsa de valores, né? É que quando você tem um imóvel físico, você não fica perguntando, né, toda hora, né, ou a cada minuto para várias pessoas que você encontra na rua, por exemplo, quanto que ela pagaria naquele seu apartamento, né? Só que você tem como fazer isso, ou tem como ver isso acontecer nos fundos imobiliários através da bolsa de valores, porque você vai ter o aplicativo da corretora e quando você entra ali, né, e vê a bolsa funcionando, né, no horário
que ela negocia, né, as ações, os fundos imobiliários, enfim, você vai ver o preço do imóvel, né, e dos fundos imobiliários que você comprou variar a cada segundo, sabe? Por que eu tô falando isso assim também, né? Porque isso é algo muito importante de você saber, porque é isso que faz, às vezes, a gente querer se desfazer de um investimento, né? No prejuízo. Às vezes você não aguenta ali ver o seu dinheiro se desvalorizando e aí você acha que tem que vender, né, para não ficar tanto no prejuízo, tá? Então, isso é interessante de você saber, tá? E agora vamos falar dos aluguéis. Lembra que eu falei que quando você compra um apartamento físico, né, a sua intenção normalmente é comprar ele para você alugar e aí você ter uma renda disso, né? Você ter uma renda passiva disso, né? Uma outra fonte de renda. E os fundos imobiliários, quando você compra na bolsa, eles também te pagam, né, aluguéis. Isso porque os fundos imobiliários, eles também têm seus inquilinos, né? Eles também têm ali pessoas que estão alugando aqueles imóveis e pagando aluguel. E aí os fundos imobiliários, eles distribuem esses aluguéis para os cotistas, que no caso vai ser você, né? Por que eu chamo cotista? Porque cada pedacinho, né, que você compra do fundo imobiliário a gente chama de cota, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês de interessante, né? E aí, quanto é esse aluguel, né? Eu acho que é algo que as pessoas sempre me perguntam quando eu digo para elas, né? É bacana investir em fundo imobiliário por isso, por aquilo. E aí, quando eu falo da parte do aluguel, todo mundo quer saber quanto que é, né? Em média, um fundo imobiliário paga ali entre 0,7% e 0,9% da sua cota. Eu vou dar um exemplo com números para ficar melhor, né, de você entender. Digamos que você comprou uma cota de um fundo imobiliário, tá? E essa cota custou R$100. Se esse fundo paga 0,7% de aluguel dessa cota, então significa que você vai receber 7 centavos referente àqueles R$100 que você tem no fundo imobiliário, né? Aí tem gente que diz pra mim, nossa, é muito pouco. Mas veja, isso é referente a R$100. Se você tiver R$1.000, né, investidos nesse fundo imobiliário, né, agora você vai receber R$7 de aluguel. Se você tiver R$10.000, agora você passa a receber R$70 de aluguel, né? E por que isso é tão bom? Porque você vai receber esses R$70 livres, né? Primeiro, sem fazer nenhum esforço, sem ter um imóvel físico, né? Que aí você não vai precisar se preocupar com o inquilino, com manutenção do imóvel, né? Com nada disso, com o IPTU, por exemplo, né? Essas coisas, elas não existem para você enquanto investidor, né, de fundo imobiliário, tá? E o aluguel que você recebe, ele é livre de imposto de renda, né? Isso é outra coisa interessante de você comparar com um imóvel da vida real, porque no imóvel da vida real funciona assim, ó. Se eu compro um imóvel para alugar, esse aluguel que eu recebo, ele agora é minha renda. Quando eu fizer minha declaração de imposto de renda, né, nos próximos anos, depois de ter comprado esse imóvel, esse aluguel que eu recebi mensalmente ali, ele vai entrar como sendo minha renda, né? Então ele vai, se eu trabalho CLT, por exemplo, eu vou ter o meu salário, mas eu vou ter uma renda passiva que é esse aluguel desse imóvel que eu alugo. E aí, esse aluguel que eu recebo e que eu vou declarar lá, ele vai ser também tributado no imposto de renda, tá? Já esses aluguéis que a gente recebe dos fundos imobiliários, eles vêm livres de imposto de renda, pelo menos por enquanto, tá? Mas a regra, por enquanto, ainda é essa, certo? E aí, existem vários tipos, tá, de fundo imobiliário. Existe fundo imobiliário de laje corporativa, né, que são, por exemplo, prédios corporativos que aí várias empresas alugam para ter escritórios, né, de empresas. Existe imóveis, né, aliás, fundos imobiliários que são salas comerciais. Existe fundo imobiliário de shopping, né? Existe fundo imobiliário de papel, né, que são aqueles fundos que a gente chama de papel, né, porque eles são fundos imobiliários que investem em CRIs e CRAs, que são certificados, títulos de dívidas, tá? Depois eu posso fazer um outro vídeo que a gente entre mais em detalhes, né, em cada tipo de fundo imobiliário.
Mas existem diversos tipos, né, de fundos imobiliários para você investir, né? E outra coisa importante, né, que eu acho que vocês precisam saber, né, sobre fundos imobiliários lembra que eu falei que quando você tem um imóvel e quer vender, você pode levar aí meses, né, para se desfazer desse imóvel, porque você, né, às vezes está ali procurando o preço justo, enfim. Nos fundos imobiliários, que são negociados ali na bolsa, né, você tem uma liquidez assim muito maior, porque se você tiver ali, digamos, R$1.000 investidos naquele fundo imobiliário e você quiser se desfazer de uma parte disso, você pode, né? E aí 2 dias úteis depois você vai ter o seu dinheiro de volta, tá? Eu não tô falando aqui se você vai ter lucro ou prejuízo, tá? Eu tô focando no fato de que se você quiser se desfazer daquele investimento, né? Você vai ter 2 dias úteis depois o seu dinheiro de volta, tá? E por que eu tô fazendo esse vídeo também, né? Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, você deve ter escutado alguém dizendo assim, a gente tá num momento muito bom para investir em fundo imobiliário. Ou então outra pessoa dizendo, meu Deus, os fundos imobiliários estão caindo muito, o que é que eu faço agora, né? Isso está acontecendo porque quando eu gravo esse vídeo, a gente tá em fevereiro de 2025, a taxa de juros no Brasil tá 13,25, né, a Selic. Quando a Selic ela tá alta e com perspectiva de continuar subindo, os fundos imobiliários fazem um movimento contrário. Existem muitos motivos para isso, mas um deles é que, se fundo imobiliário é um investimento de renda variável, então as pessoas preferem investir em renda fixa no Tesouro Selic, né, que é um investimento assim mais seguro que a gente tem no país, do que investir em fundo imobiliário, que é um investimento de renda variável. E aí isso é um dos motivos, existem outros, né? E aí a tendência, né, é que o preço realmente das cotas ali dos fundos imobiliários tenda a cair, né? Porque aí tá todo mundo meio que indo para a renda fixa e deixando os fundos imobiliários e até as ações um pouco de lado, né? Mas aí, se você já é aquela pessoa que montou sua reserva de emergência, tem ali alguns investimentos de renda fixa, né? E até conhece um pouquinho de renda variável, você vai entender que esse é um momento bem interessante para investir neles, né? Porque você vai comprar normalmente os fundos imobiliários a um preço mais barato do que eles valem, e a tendência é que no futuro o preço, né, dos fundos imobiliários volte a subir. E aí você comprou barato, agora eles estão valorizados, né? E você vai ganhar com isso, né? E os aluguéis, mesmo que os fundos imobiliários estejam caindo, você vai continuar recebendo os aluguéis. Quando essas cotas se valorizarem, esses aluguéis também tendem a ser maiores, né? Então veja que é um investimento assim interessante de você entender, né? E interessante de você entrar, né? Ou comprar agora, se você já tem a sua parte de renda fixa bem ok, assim, bem formada, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. Normalmente, os fundos imobiliários, eles terminam com o número 11, tá? Então, as ações, elas terminam normalmente com a nomenclatura 3 e 4. Existem algumas ações com o final 11, mas a gente geralmente identifica os fundos imobiliários pelo final 11. Então, toda ação ou fundo imobiliário na Bolsa de Valores é negociada por 4 letras, você vai identificar assim, tá? E 2 números, né? E no caso dos fundos imobiliários é sempre 11. Então, por exemplo, existe um fundo imobiliário chamado MOL11, MALL11, que inclusive é um fundo imobiliário de shopping, e um dos shoppings é um shopping aqui de Maceió, né? Para quem não sabe, eu moro em Caruaru, Pernambuco, e Maceió fica em Alagoas. Então, pra gente é um fundo imobiliário assim da região, né? Bem interessante, tá? Então você vai identificar os fundos imobiliários dessa forma, certo? E é isso, gente. Eu acho que eu falei um bocado aqui de fundo imobiliário. O que vocês tiverem de dúvidas, né, comentários, sugestões, deixem para mim nos comentários, né? Por favor, mandem esse vídeo para quem vocês quiserem e até o próximo.